Antes de Besouro aprender a lutar, ele aprendeu a obedecer. Não por vontade, mas por sobrevivência. O corpo dele acordava antes do sol e dormia depois da exaustão. Cada passo era vigiado, cada erro punido. Mas havia algo mais cruel que o açoite. A tentativa constante de quebrar o espírito, ensinar que o corpo não pertencia a quem o habitava, que respirar era permissão. Besouro cresceu entendendo que a escravidão não começava nas correntes, mas na ideia de que não havia escolha. Foi observando os mais velhos que Besouro percebeu algo estranho. Alguns corpos estavam presos, mas os olhos não. Mesmo apanhando, alguns homens mantinham uma postura diferente. Não imploravam, não se curvavam por dentro. Um deles, quase sempre em silêncio, movia-se de forma incomum quando ninguém via. Passos circulares. Gingado baixo. Um corpo que parecia escapar das regras invisíveis. Besouro não sabia ainda. Mas ali estava a primeira fresta. A prova de que o corpo podia mentir para o sistema. A primeira lição não foi um golpe. Foi uma queda. O velho ensinou Besouro a cair sem se machucar. A tocar o chão como aliado. A entender que resistir não era enfrentar sempre, mas saber quando ceder para sobreviver. Aquilo mudou tudo. Pela primeira vez, Besouro sentiu que o corpo podia aprender algo que o senhor não controlava. Era pequeno, invisível, mas real. Um conhecimento que não podia ser arrancado à força. A violência continuava. Os castigos eram públicos, pensados para ensinar medo coletivo. Em uma dessas manhãs, um jovem caiu no tronco, fraco demais para aguentar mais uma sessão. Besouro assistiu sem poder agir, mas algo dentro dele já não aceitava passivamente. Quando o chicote desceu, ele percebeu que o sistema precisava de corpos, imóveis, submissos, parados e que qualquer movimento fora do esperado era ameaça. Naquele instante, ele entendeu. Libertar não começava quebrando correntes, começava quebrando padrões. Naquela noite, escondido, Besouro repetiu os movimentos ensinados. Caiu, levantou, girou, errou, tentou de novo. Não havia plateia, não havia música, apenas o som da própria respiração. O corpo doía, mas algo novo surgia, consciência. Pela primeira vez, Besouro sentiu que o corpo era dele, mesmo que o mundo dissesse o contrário. Que ali, sozinho sem perceber, ele libertou algo essencial. Antes de qualquer fuga, antes de qualquer luta, o primeiro corpo que Besouro libertou não foi o dele. O primeiro corpo que Besouro libertou teve nome e idade. Chamava-se Joaquim, e já não contava os anos, apenas as dores. Joaquim apanhava devagar, como quem já não tinha forças para reagir. Numa noite em que o castigo parecia não ter fim, Besouro fez algo simples e perigoso. Se aproximou, não para enfrentar o feitor, mas para sustentar o corpo do velho depois. Ajudou a respirar, a ficar de pé, a não cair completamente. Foi ali que Besouro entendeu que libertar também era impedir que alguém fosse reduzido a nada. Aos poucos, outros começaram a observar Besouro, não porque ele fosse forte, mas porque ele se movia diferente. Não aceitava a posição exata que lhe mandavam ocupar. Girava o corpo, mudava o peso, usava o chão. Pequenos desvios que confundiam os olhos de quem vigiava. O sistema escravista dependia de previsibilidade. Besouro estava se tornando imprevisível, e isso, sem que ele soubesse, já era um tipo de rebeldia. O velho que ensinara a cair agora, ensinava a levantar. Não rápido, não em linha reta. Ensinava que o corpo precisava enganar, fingir cansaço, fingir derrota. A capoeira não era luta aberta, era sobrevivência disfarçada. Besouro começou a entender que libertar o corpo era ensinar a ele novas respostas. Onde antes havia medo, agora havia cálculo. Onde havia dor, agora havia decisão. O corpo já não reagia só por instinto, mas por escolha. A primeira desobediência aberta aconteceu sem palavras. Durante uma ronda noturna, um feitor escorregou ao tentar empurrar um escravizado. Besouro estava perto, poderia ter recuado, mas estendeu a perna. Usando o mesmo movimento que aprendera no escuro, o feitor caiu. Não se feriu gravemente, mas caiu. Que aquele som, um homem livre tocando o chão, ecoou mais alto que qualquer grito. Ninguém falou, mas todos viram. Na manhã seguinte, o clima era outro. O castigo veio, mas veio confuso. O feitor não sabia explicar como tinha caído. Os senhores desconfiavam. Algo estava escapando.
Besouro, machucado, manteve o silêncio. Mas dentro dele havia clareza. Ele não tinha fugido. Não tinha lutado de frente. Ainda assim, algo tinha mudado. O corpo de um homem que sempre mandou havia sido interrompido. E naquele instante, Besouro entendeu o peso do título que ainda não conhecia. Antes de libertar a si mesmo, ele estava libertando o mundo ao redor. Depois da queda do feitor, Besouro passou a ser observado com mais atenção. Não era suspeita aberta, era vigilância silenciosa. O tipo mais perigoso. Ele sentia os olhos mesmo quando ninguém parecia olhar. Foi nesse clima que ouviu os primeiros pedidos não ditos. Olhares demorados, aproximações cautelosas. Pessoas que não pediam ajuda em palavras, mas em presença. Besouro percebeu que seu corpo já não era só dele. Cada gesto era interpretado, cada passo seguido. A liberdade começava a pesar. O primeiro resgate aconteceu quase por acaso. Um jovem recém-chegado entrou em pânico durante a noite e tentou fugir sozinho. Foi capturado rapidamente. O castigo seria exemplar. Besouro sabia disso. Sabia também que intervir significava atravessar um ponto sem retorno. Ainda assim, quando o feitor se aproximou, Besouro agiu. Usou o corpo como distração. Um empurrão calculado. Um tropeço induzido. Confusão suficiente para que o jovem fosse puxado para o escuro. Não houve vitória. Houve fuga. O jovem sobreviveu. Mas Besouro não dormiu naquela noite. Libertar alguém não traz alívio imediato. Traz responsabilidade. Ele passou a entender que cada vida salva carregava o risco de outras serem perdidas. A culpa começou a caminhar ao lado da coragem. E mesmo assim, quando novos pedidos surgiram, ele não recusou. Não porque se achasse forte, mas porque sabia o que era não ter ninguém. Capoeira deixou de ser apenas aprendizado secreto e virou ferramenta compartilhada. Besouro ensinava o básico. Cair, rolar, levantar nunca prometia vitória. Prometia chance. O corpo, antes instrumento de castigo, virava meio de fuga. Cada novo corpo que aprendia a se mover diferente enfraquecia o controle da fazenda. A escravidão precisava de corpos previsíveis. Besouro estava criando corpos que pensavam. Os senhores reagiram com mais violência. Castigos coletivos, proibições, mais armas. Mas algo já tinha escapado. Mesmo quem não fugia, começava a andar diferente, a olhar diferente, a ocupar o próprio corpo de outra forma. Besouro entendeu ali que a maior libertação não era a fuga física, era a quebra da lógica. O sistema ainda existia, mas já não dominava tudo. E isso era irreversível. A repressão veio organizada. Já não era punição aleatória, era estratégia. Os senhores reuniram homens armados, reforçaram rondas, separaram grupos. Queriam identificar o foco do problema. Besouro sentiu a mudança no ar. O medo tinha mudado de lado, mas agora vinha acompanhado de ódio. Ele começou a se mover menos, falar menos, existir menos aos olhos do sistema. Entendeu que sobreviver também era saber desaparecer. A queda veio de onde ele menos esperava. Um dos jovens que havia ajudado foi capturado longe demais da fazenda. Sob tortura, falou fragmentos. Não nomes completos, mas pistas. Isso bastou. Numa madrugada sem aviso, o cerco se fechou. Tiros, cães, gritos, a mata deixou de ser aliada. Besouro correu, lutou, desviou, até que a dor explodiu na perna. Um golpe profundo. O corpo que tantas vezes salvara outros agora cedia. Arrastado para longe por dois companheiros, Besouro lutava contra a febre e a culpa. Não pela dor, mas pelo risco que representava. Se fosse capturado, muitos cairiam junto. No esconderijo improvisado, ele percebeu algo duro. O corpo tem limite, a ideia não. Pela primeira vez, pensou na possibilidade de morrer sem ter se libertado completamente. E aceitou, porque já tinha libertado outros. Enquanto Besouro se recuperava lentamente, os castigos se intensificaram. A intenção era clara: associar resistência à dor coletiva. Mas o efeito foi inverso. O ódio cresceu silencioso. Mesmo quem nunca fugiria, começou a guardar movimentos, olhares, intenções. O corpo de Besouro estava ferido, mas o que ele havia iniciado já não dependia dele. A libertação tinha aprendido a andar sozinha. Foi levado a um quilombo distante, escondido entre rios e mata fechada. Ali, Besouro viu algo que nunca tinha visto de perto. Corpos livres vivendo juntos, não sem dificuldade, não sem medo, mas sem correntes.
enquanto sua ferida era cuidada. Ele entendeu a verdade completa do título que carregava. Ele libertou corpos antes de libertar territórios. Libertou consciências antes de libertar caminhos. E isso, nenhum açoite conseguiria desfazer. No quilombo, Besouro reaprendeu a existir, não como escravo em fuga, mas como homem em construção. Ali o corpo não era propriedade alheia, era ferramenta de trabalho, afeto e defesa. Mesmo ferido, ele observava as rodas, os treinos, as conversas à noite. Percebeu que a liberdade não era a ausência de medo, mas convivência com ele. O que diferenciava aquele lugar da senzala não era a falta de violência, mas a escolha coletiva de resistir. Quando voltou a andar com firmeza, Besouro não retornou às fazendas como antes. Agora ele pensava em estratégia maior. Pequenos grupos eram formados. Rotas ensinadas, movimentos compartilhados. A capoeira se espalhava como linguagem secreta. Cada corpo que aprendia a cair e levantar levava consigo uma semente. Não era preciso conhecer Besouro. Bastava aprender a se mover diferente. A resistência já não tinha rosto único. As histórias começaram a crescer além da verdade. Diziam que Besouro não sangrava, que o ferro não o cortava. Ele não negava nem confirmava. Entendia que o mito protegia mais do que o homem. Enquanto os senhores caçavam um nome, o movimento se multiplicava. Fazendas distantes sofriam pequenas rupturas. Nada grandioso, nada imediato, mas constante. Como erosão silenciosa, Besouro voltou ao lugar onde tudo começou. Não para resgatar alguém específico, mas para mostrar presença. Quebrou correntes, abriu troncos, desapareceu antes do amanhecer. Ao sair, deixou apenas marcas no chão. Não assinatura, aviso. O sistema entendeu tarde demais que não enfrentava mais um corpo rebelde, mas uma lógica quebrada. O controle já não era absoluto. Naquela noite, Besouro falou pouco. Disse apenas que talvez não sobrevivesse ao fim daquela história. Mas também disse que isso não importava tanto quanto antes, porque agora outros corpos sabiam cair, levantar e escolher. Ele tinha libertado algo que não podia mais ser capturado: o próprio caminho. E quando um caminho existe, alguém sempre o segue. A caçada final começou sem pressa. Os senhores aprenderam que agir rápido não funcionava. Desta vez, cercaram rotas, fecharam caminhos, ofereceram recompensas. Queriam apagar o exemplo antes que ele se tornasse regra. Besouro sabia que o momento chegaria. Por isso, se afastou dos outros. Libertar também era proteger. Se o sistema precisava de um corpo para punir, que fosse o dele. Não fugiu. Escolheu o terreno. Escolheu o silêncio. O confronto aconteceu numa clareira antiga, onde o chão era irregular e a mata fechada. Besouro lutou como sempre, usando o espaço, o tempo, o erro do outro. Derrubou homens armados apenas com o corpo treinado e a calma aprendida na dor. Mas o número era grande. Um golpe o atingiu de surpresa. Depois outro. O corpo cedeu. Não em derrota, mas em limite. Ainda assim, ele permaneceu de pé por tempo suficiente para que os outros escapassem. Quando Besouro caiu, ninguém comemorou. Havia algo desconfortável no ar, como se todos soubessem que aquilo não encerrava nada. Nos dias seguintes, a notícia correu rápida, mas o efeito foi o oposto do esperado. Houve mais fugas, mais quilombos, mais corpos se movendo diferente. O sistema matou um homem, mas espalhou uma ideia. E ideias não sangram. Com o tempo, a história de Besouro foi sendo contada em cantos baixos, em rodas escondidas, em movimentos que carregavam seu nome sem dizê-lo. Ninguém sabia exatamente onde ele estava enterrado. Alguns diziam que nunca esteve, que Besouro não morreu, que virou gesto, que virou caminho, que toda vez que alguém recusava se mover como mandavam, ele reaparecia. O Brasil seguiu, mas não se livrou totalmente das correntes. Elas mudaram de forma. O corpo negro continuou sendo controlado, vigiado, punido. Por isso a história de Besouro permanece necessária. Porque antes de libertar territórios, ele libertou corpos. Antes de quebrar ferros, quebrou a lógica. E enquanto houver alguém aprendendo a cair, levantar e escolher, Besouro continua andando.